Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Pedro Benedito e você está ouvindo ao Santo Podcast, onde iremos falar sobre as influências da filosofia helenística no cristianismo. À medida que o cristianismo se espalhou pelo mundo helênico, o número crescente de líderes da igreja foi educado na filosofia grega. As tradições filosóficas dominantes do mundo greco-romano eram então estoicismo, platonismo, epicurismo e, em menor grau, as tradições céticas do pirronismo e do ceticismo acadêmico. O estoicismo, e particularmente o platonismo, foram prontamente incorporados à ética cristã e à teologia cristã. O envolvimento cristão com a filosofia helenística é relatado no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 18, descrevendo as discussões do apóstolo Paulo com os filósofos epicúreos e estoicos. A assimilação cristã da filosofia helenística foi antecipada por Filo e outros judeus alexandrinos de língua grega. A mistura de judaísmo, platonismo e estoicismo de Filo influenciou fortemente os escritores alexandrinos cristãos, tais como Orígenes e São Clemente de Alexandria, bem como no mundo latino com Santo Ambrósio de Milão. São Clemente de Alexandria demonstrou o pensamento grego por escrito. A filosofia foi dada aos gregos como o seu próprio tipo de pacto, seu fundamento para a filosofia de Cristo. A filosofia dos gregos contém os elementos básicos desse conhecimento genuíno e perfeito, que é superior ao humano, mesmo sobre aqueles objetos espirituais. Stromata, capítulo 6. O historiador da igreja Eusébio sugeriu em seu Preparatio Evangelica que a filosofia grega, embora em sua opinião derivada, estava de acordo com as noções hebraicas de Santo Agostinho de Hipona, que finalmente sistematizou a filosofia cristã no Ocidente, escreveu no século IV e no início do século V o seguinte trecho: mas quando li aqueles livros dos platônicos, fui ensinado por eles a buscar a verdade incorpórea. Então vi coisas invisíveis, compreendidas pelas coisas que são feitas. Confissões, capítulo 7. Foi somente com a fusão da teologia platônica aristotélica com o cristianismo que os conceitos de onipotência estrita, onisciência ou benevolência se tornaram comuns. A teoria platônica das formas teve uma enorme influência nas visões cristãs helênicas de Deus. Nessas filosofias, as formas eram os ideais de todos os objetos do mundo físico, e os objetos do mundo físico eram apenas sombras dessas formas perfeitas. Os filósofos platônicos foram capazes de teorizar sobre as formas olhando para os objetos do mundo material e imaginando quem seria a árvore perfeita, por exemplo, ou o homem perfeito. A visão aristotélica de Deus cresceu a partir dessas raízes platônicas, argumentando que Deus era o infinito ou um motor imóvel. Os cristãos helênicos e seus sucessores medievais aplicaram essa filosofia baseada na forma ao Deus cristão. Os filósofos pegaram todas as coisas que consideravam boas nessa filosofia, como poder, amor, conhecimento e tamanho, e postularam que Deus era infinito em todos esses aspectos. Eles então concluíram que Deus era onipotente, onisciente, onipresente e onibenevolente. Visto que Deus era perfeito, qualquer mudança tornaria menos do que perfeito. Então eles afirmaram que Deus era imutável. Santo Anselmo de Cantuária, um padre, monge e filósofo, definiu Deus como o ser do qual nada maior pode ser concebido. Quase 200 anos depois, São Tomás de Aquino, em sua Suma Teológica, no artigo 3, escreveu sucintamente: por Deus, entretanto, queremos dizer algum bem infinito. Com o estabelecimento da igreja formal, o desenvolvimento de credos e teologia formal, essa visão de Deus como omnitudo se tornou quase universal no mundo cristão até os dias atuais. Santo Anselmo de Cantuária compôs o argumento ontológico para a existência de Deus, que ele acreditava ser irrefutável. Em essência, ele argumentou que, porque Deus é, por definição, o ser do qual nada maior pode ser concebido, e é mais perfeito existir do que não existir, Deus deve existir. Conceber Deus para não existir seria não conceber Deus de forma alguma. Como conceberia um ser menos que perfeito, que não seria Deus? Portanto, prosseguia com o argumento: Deus não poderia ser concebido para não existir.
O argumento ontológico é um exemplo definitivo da fusão do pensamento hebraico e grego. O realismo filosófico foi a escola filosófica dominante da época de Anselmo e derivou do platonismo. Ele sustentava, em contraste com o nominalismo, que coisas como verde e grande eram conhecidas como universais, que tinham uma existência real em um reino abstrato, conforme descrito por Platão. Consequentemente, se um conceito pudesse ser formado na mente humana, então ele teria uma existência real no mundo abstrato dos universais, a parte de sua imaginação. Em essência, se Deus pudesse ser imaginado, Deus existia. O argumento ontológico refletia o conceito clássico de perfeições: tamanho, inteligência, beleza, poder, benevolência e assim por diante. Todas as qualidades são chamadas de perfeições. O que é mais inteligente é mais perfeito no que diz respeito à inteligência. O que é mais belo é mais perfeito no que diz respeito à beleza, e assim por diante. Porque a existência era mais perfeita do que a inexistência, e Deus era, por definição, perfeito. Deus existia por definição deste argumento. Os conceitos platônicos de realismo, perfeição e um Deus que se definia como infinito foram assim incorporados à filosofia cristã medieval. E encerramos por aqui. Desde já espero que tenha tido uma boa dose de conhecimento e até a próxima.